A paz do Senhor para as princesas do Senhor. Nós estamos aí no segundo dia do nosso devocional, Devocional Deus e Eu, do projeto, do grupo, do projeto Maria Isabel. Esse devocional vai até domingo, dia 25. E aí eu recomendo, que você estique aí, continue fazendo isso como uma prática diária. Esses momentos, que são 10 minutinhos que você tira durante o seu dia, eles são essenciais para a sua vida espiritual, para você estar se alimentando de Deus, da palavra do Senhor, você está orando, você ter esse momento de privacidade. E é muito importante isso. Do mesmo jeito que de nós nos alimentarmos, beber água, se hidratar, fazer exercício físico, faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, nós também temos que nutrir a nossa vida espiritual, nutrir a nossa alma, nutrir o nosso coração com as coisas do Senhor. Então, esses minutos, que vai se iniciar com 10 minutos, aí eu tenho certeza que a sede vai aumentar, aí você vai querer fazer mais e mais, mas são essenciais que isso se torne uma prática diária, que você se acostume de todos os dias estar fazendo isso. É como uma disciplina, é você disciplinar a você mesmo a ter um momento com Deus que faz muita diferença para a sua vida espiritual. Talvez a sua carne, não queira, pelo cansaço, pela correria, mas para o seu espiritual, para a sua alma, é essencial. Então vale a pena você se disciplinar e você se acostumar a fazer isso todos os dias. Eu indico pelo seu celular, você pode baixar, tem livros gratuitos de devocionais, a qual você tem devocional do ano inteiro que você pode acompanhar aí, mas o melhor devocional é esse que você faz, você pega aí o seu caderno, a sua Bíblia, e você pode construir o seu devocional, aí que Deus vai falando ao seu coração, você anota aquela passagem que você leu naquele dia, o que foi que você entendeu, você anota e guarda, e depois quando você relê, é interessante você ver como Deus fala conosco diferente. Eu e você podemos ler a mesma passagem bíblica, você vai receber ela de um jeito e eu vou receber ela de outro. Então, como é lindo isso, é o Espírito Santo, ele tem um jeito particular de falar comigo, um jeito particular para falar com você. Por isso que o devocional, ele é maravilhoso, porque Deus se revela para nós numa intimidade particular, incrível, e só quem faz o devocional todos os dias sabe como é que é. Então, tenha essa experiência todos os dias. Amém? Se acostume a falar com Deus e a ouvir Deus através da palavra todos os dias. Convido a você, antes de começarmos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço, eu te exalto, Senhor. Pai, mais uma vez, eu te peço, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Senhor, me dá entendimento ao meu coração, para que eu possa guardar. Para isso, vai limpando o meu coração, limpa a minha mente, limpa os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa me atentar, para que eu possa entender a tua palavra e colocar em prática. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ajuda-me, Pai. Ajuda esta pessoa também que está ouvindo, meu Deus, meu Pai, este devocional. Ajuda-nos, meu Deus, meu Pai, a te servir melhor, em nome de Jesus. O devocional, ele tem 3 partes. A primeira parte é a leitura, a segunda é a reflexão e a terceira é como aplicar. Então, nós vamos por partes. Nós vamos pela leitura. Eu sugeri Romanos 8. É claro que durante o seu devocional, você pode ler a passagem bíblica que você quiser. Nós vamos estar nas passagens que eu sugeri, Romanos 8, mas você pode colocar aí no comentário, lá no grupo, Você pode colocar qual foi o versículo que você leu, qual foi a passagem bíblica que você leu. É bom a gente compartilhar o que foi que você entendeu. Se você quiser gravar um áudio, colocar mesmo por escrito qual foi a passagem que você leu, qual foi o hino que você louvou, o que foi que você entendeu, se você quiser compartilhar, é bênção também. Romanos capítulo 8, eu não vou ler todo ele, logicamente, mas essa passagem de Romanos, elas são tantas informações, mas a mais linda é que Romanos capítulo 8 nos dá a receita do que é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo. E aí, durante todo esse capítulo, ele é um capítulo até um pouco longo, tem 39 versículos, e ele vai pontuando sobre uma vida dominada pelo Espírito Santo, uma mente dominada pelo Espírito Santo. Ele fala sobre o poder de sermos filhos de Deus, como Jesus nos transforma em sermos filhos de Deus, nos tira da escravidão,
da nossa natureza humana para viver uma vida com Deus, e termina falando sobre o amor de Deus para com os que servem a Cristo. Então, vale a leitura, é um dos capítulos mais lindos do livro de Romanos. Eu quero pontuar alguns versículos para a gente poder refletir juntos. Eu quero começar com o versículo 4. Romanos 8, o versículo 4. Diz assim, e lembrando que eu estou usando a Bíblia da Bárbara, estou com a Bíblia da Bárbara, da nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, Deus fez isto para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Paulo, que escreveu a carta de Romanos para a igreja que está em Roma, a igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo caluniada, morta pelo amor de Cristo, ele começa a dizer que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa nova liberdade, ela traz assim uma porta aberta incrível, porque ele fala assim que aqueles que estão em Cristo, que não existe mais condenação pela lei, porque os judeus, que estavam se convertendo a Cristo, eles se sentiam, vamos dizer assim, num cruzamento de ideologias. Por quê? Porque eles tinham a lei, eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que cumprir todos aqueles rituais, e ao mesmo tempo eles tinham uma nova liberdade em Cristo, e às vezes eles se sentiam confusos. E aí Paulo vem dizer para esse povo, olha, não existe mais condenação, não tem nada que você faça diante da lei que te dê essa liberdade que só Cristo pode dar. E aí ele começa a comparar o que é viver pela natureza humana, pela personalidade, pelo nosso eu, e viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então, ele começa fazendo aqui uma exortação para a igreja, porque se nós servimos ao Senhor e temos uma vida controlada pelo Espírito Santo, tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. Então ele começa a falar aqui que tem uma guerra, vamos dizer assim, que alguém vai vencer. Ou é a natureza humana, ou é o Espírito de Deus. O versículo 8 diz assim, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. O que é a nossa natureza humana? É o nosso eu. Então, assim, aquelas pessoas que servem a Deus e falam assim, eu não quero mudar, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é a minha personalidade, é o meu jeito. Mas se o seu jeito não agrada ao Senhor e você quer viver agarrado na natureza humana, Paulo está dizendo, aquelas pessoas que deixam a sua natureza humana e não querem uma mudança, eles não agradam ao Senhor. Não tem como você agradar a Deus vivendo do jeito que você bem quer. Então, esse negócio de eu sirvo a Cristo, mas eu sirvo do meu jeito. Você tem que ver se o seu jeito é o jeito que agrada ao Senhor. Porque a nossa natureza humana, ela é conflitante. Então, a minha personalidade, o meu pensamento, a minha consciência, a minha vida, o jeito que eu trato as pessoas, o jeito que eu vivo, tem que transparecer que eu tenho um Espírito Santo. Eu não posso ser uma pessoa rude, eu não posso ser uma pessoa arrogante e dizer assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim. Se esse seu assim não agrada ao Senhor, precisa ser mudado. E só tem um jeito de mudar. É com o auxílio do Espírito Santo. Então Paulo ele é muito taxativo quando ele fala assim, olha, se você quer viver pela sua natureza humana, já fique sabendo que você não vai agradar ao Senhor. Então não adianta a gente ir para o culto, louvar, cantar, você servir ao Senhor com o seu ministério, fazer todos os sacrifícios que você aprendeu na igreja a fazer todos os jejum, a oração, do jeito que você, as campanhas que você quiser. Se você não deixar Deus tratar a sua natureza humana, você nunca vai agradar ao Senhor. O que agrada ao Senhor é a gente se despedaçar. É a gente deixar Deus nos modificar, Deus nos transformar. É isso que agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor é eu e você lutarmos pela essa natureza humana. E eu deixo de falar, isso é um compromisso nosso, porque no versículo 12, ele fala assim, no versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Você sabe que tem gente que ele faz assim, ele cruza os braços, e fala assim, eu vou esperar Deus mudar. Mas enquanto Deus não muda, eu vou falar assim, eu vou agir assim. Paulo está dizendo que tem que ter um esforço meu e seu. Eu e você temos que nos esforçar a abandonar essa natureza humana egoísta, egocêntrica, narcisista, vitimizadora. A gente tem que se disciplinar isso. Isso é uma obrigação daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então tem coisas que você tem que fazer para abandonar isso. Então, um exemplo, se você tem uma amizade que ela é uma afronta com a santidade com Deus,
você vai ter que cortar ela. Você não é assim, Deus, afasta de mim. Então, enquanto Deus vai afastando, você se afaste também. Existe aquele comportamento que você sabe que não agrada ao Senhor, você tem que se esforçar para largar. Você tem que se esforçar. É como um bêbado. A pessoa está saindo do vício do álcool. Ele sabe que aquela rua ali está cheia de bar, ele não vai descer aquela rua. Ele tem que se desviar. Você tem que fazer isso por amor a Cristo, por amor ao Senhor. Se você sabe que aquilo ali machuca a sua santidade, como Deus te afasta do Senhor, você tem que se esforçar para tirar. Você tem que se esforçar. É uma obrigação de quem tem o Espírito Santo de Deus querer agradar ao Senhor. Se você sabe que aquilo entristece o Senhor, e se você serve ao Senhor, você sabe que aquilo entristece o Senhor, tire da sua vida, se esforce a tirar da sua vida. Porque isso é uma obrigação nossa, de que vencer esta guerra tem que ser um esforço meu e seu. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, ele vai nos convencer do pecado, ele vai te convencer, isso aqui é errado. Ele te convence. Agora o largar tem que ser eu e você. Eu e você temos que nos obrigar a vencer essa natureza humana, a entendermos que precisamos do Espírito Santo de Deus. O versículo 26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que maravilhoso, você se esforça, você pede, Senhor, a minha natureza humana é difícil, Deus, eu sou difícil, eu estou tentando mudar, me ajuda. Aí aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não dá conta, o Espírito Santo vai ao Pai, com gemidos, com palavras que os meus lábios não conseguem entender e não falar. O Espírito Santo vai em Deus e pede ao meu favor e ao seu favor. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe que somos fracas, que somos dependentes, que somos carentes da presença de Deus. E esse é o Espírito Santo. Em João fala que ele vem como um consolador. Ele é que nos consola. Então, nessa briga da natureza humana, com a sua carne, com o seu espírito, você tem um advogado, que é o Espírito Santo. Aquilo que você não pode, aquilo que você não dá conta, ele dá. Ele faz por você. Só ele pode fazer isso. É por isso que é importante você ter ele na sua vida. Você ter o Espírito Santo, porque ele vence, ele faz você vencer essa luta. Por mais que a gente se esforce, a gente tem que se esforçar, essa luta só é ganha se você tiver o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento de reflexão, peça o Espírito Santo de Deus atuante na sua vida. Peça o Espírito Santo, atua na minha vida na área que eu não dou conta, na área que eu não consigo mudar, eu não consigo fazer, eu não consigo ser transformada nessa parte. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a entender o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte nisso. Me dá forças. E eu te convido a fazer essa oração agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, pelo poder da Tua palavra. Pai, não há mais condenação, porque o Senhor levou todas elas, meu Deus e meu Pai, sobre aquela cruz. Eu te peço, Senhor, que a minha natureza humana, Senhor, meu Deus e meu Pai, é difícil ser tratada, eu preciso do Teu Espírito. Espírito Santo, me ajuda esta mulher que está ouvindo este devocional. Senhor, ajuda ela nas suas fraquezas, porque a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito, Senhor, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda, Espírito Santo, a guerrear esta guerra e sairmos vencedoras. Porque nós só podemos sair vencedoras, meu Deus, se o Senhor estiver conosco. Então, Espírito Santo, seja atuante na vida desta mulher. Seja atuante, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Deus e meu Pai. Toma o controle, porque nós reconhecemos que o Senhor não fizer, nós não podemos. Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá vigor a vencermos, meu Deus, a nós mesmos. Porque essa é a maior batalha, Pai, nós vencermos o nosso eu, a nossa personalidade, meu Deus e meu Pai. O nosso, meu Deus, a nossa carne, as nossas vontades. Senhor, meu Deus e meu Pai, então nos ajuda nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém? Quero aqui louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Eu vou louvar só o trecho do 432, só o coro do hino 432, que é um hino que pede para o Senhor, para a gente se consagrar ao Senhor, porque aí nós precisamos disso, que o Espírito Santo consagra as nossas vidas. A minha alma lava, Salvador,
no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma minha vida, Deus, para ti. Senhor, toma o meu ser, toma a minha alma, toma o meu espírito, toma as minhas vontades, toma os meus sonhos, meu Deus e meu Pai, que eles sejam teus. Sobre a vida desta mulher, Senhor, que seja teu, meu Deus e meu Pai, que ela é tua, Pai, e que tudo que há nela, sonhos, projetos, vontades e desejos, sejam controlados pelo teu Espírito. Nós nos consagramos as nossas vidas, Pai, o nosso coração, para ti, para sermos tuas, meu Deus e meu Pai, por completo, em nome de Jesus. Quero encerrar esse nosso devocional, louvando a Deus pela vida das mulheres que estão no projeto, né, as mulheres que nos acompanham aí no nosso projeto. Quero dizer que para nós é uma alegria, é uma felicidade estar com você no grupo Projeto Maria Isabel. Se você tiver aí uma mulher, né, filha, parente, vizinha, cunhada, da faculdade, do emprego, de casa, não importa. Se você quer adicionar ela no grupo, você pode estar aí mandando um número para nós, né? Passando o link do grupo para a pessoa, e é um grupo exclusivo para mulheres. Nós vamos estar sempre orando pela sua vida, orando pela vida de vocês, é a bênção do Senhor. Quero estar aqui dizendo o nome de vocês, e se eu esquecer o nome de alguém, puxa minha orelha, já acrescentaram o nome. A palavra me deu mais um nome, que não foi falado ontem, vai ser falado hoje. E eu quero louvar a Deus pela vida dessas princesas. Quero louvar a Deus pela Grazi, pela Débora, pela Vilma, pela Tamara, pela Mara, pela Paloma, pela Ana Paula, a Kátia, a Neide, a Nina, a Rose, a Conceição, a Jaque, a Patrícia, a Quitéria, a Rebeca, a Suelen, a Thaís e a Cristina. Mulheres de Deus, que vocês sejam abençoadas, que o Senhor Jesus possa repousar com a paz dele sobre a sua vida. Eu quero deixar uma palavra para todas vocês. O finalzinho do capítulo 8, e aí nós vamos encerrar. Eu quero que esse finalzinho seja Deus falando com você. Amém? Se puder ter a oportunidade de hoje você pedir uma mensagem para Deus, que seja para todos que eu citei aqui, essa mensagem para o seu coração. Do versículo 31 ao versículo 39. Que seja Deus falando com você. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de se entregar o próprio filho, mas ofereceu-o por nós. Se ele nos deu o seu filho, será que nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Por isso, eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar o amor de Deus para a sua vida, mulher de Deus. Deus te abençoe e até amanhã.